Fala galera, mais um vídeo no canal, continuando o nosso curso de raciocínio lógico. Hoje vão ser feitos exercícios que revisem o conteúdo que foi exposto nas últimas duas aulas. Então essa aula vai ser uma aula de exercícios. A próxima aula a gente vai continuar com o conteúdo, avançar mais conteúdo e depois vão se intercalando, né? Aulas de exercício, aulas de conteúdo. Bom, começando por um exercício da VUNESP de 2019, que caiu em concurso. Todas as questões que vão ser abordadas nessa aula de exercícios foram questões de concurso. Vamos lá. Considere as afirmações a seguir e o respectivo valor lógico atribuído a cada uma. Eliana é programadora ou Carlos é analista. Essa proposição é verdadeira. A proposição 2. Bruno é agente administrativo ou Denise é chefe de departamento. Também verdadeira. Se Ana é supervisora, então Bruno é agente administrativo. É uma proposição falsa. Denise é chefe de departamento e Eliana é programadora. É uma proposição falsa também. Bom, aí a partir dessas informações, vamos primeiro analisar então as proposições, né? Temos duas proposições verdadeiras e duas proposições falsas. E dessas proposições, a gente tem que achar dessas sentenças, a gente tem que achar os valores das proposições simples que as compõem, né? Achar o valor lógico de Ana, se Ana é supervisor ou não é, se Bruno é agente administrativo ou não é, se Denise é chefe de departamento ou não é, e assim por diante. Vamos lá. Como essa questão pode ser resolvida? Qual que é o método mais interessante? A primeira etapa é transformar as sentenças, ou seja, as proposições compostas, em conjunto de letras e símbolos. Bom, nas quatro sentenças temos 5 proposições. Essas 5 proposições são: Eliana é programadora, Carlos é analista, Bruno é agente administrativo, Denise é chefe de departamento e Ana é supervisora. Para cada uma delas é atribuída um conjunto de letras, né? Poderia ser atribuído só E, B, C, A, mas eu deixei um pouquinho mais detalhado para explicar melhor. Ou seja, EP, ou seja, Eliana programadora, CA, Carlos analista, BAA, Bruno agente administrativo, DCH, Denise a chefe de departamento, AS, Ana supervisora. Bom, já definimos então simplificações das proposições simples. Agora vamos converter as sentenças, então, ou seja, Eliana é programadora ou Carlos é analista, EP ou CA. Bruno é agente administrativo ou Denise é chefe de departamento, BA ou DCH. Se é supervisor, então Bruno é agente administrativo. AS, então, o condicional, BAA. Denise é chefe de departamento e Eliana é programadora, ou seja, DCH e EP. Para resolver essa questão, o mais interessante é começar pelas proposições mais restritivas. No caso, as proposições falsas. Temos duas proposições falsas. No caso, a proposição 4, Denise é chefe de departamento e Eliana é programadora. Quais as combinações possíveis? Para uma proposição e ser falsa, as duas proposições têm que ser falsas, ou uma delas é verdadeira e a outra falsa. Como não sei o valor de nenhuma proposição, fica difícil ainda. Eu vou para a terceira proposição. Se Ana é supervisora, então Bruno é agente administrativo. Ela é uma proposição falsa. E é essa proposição que vai ser escolhida para iniciar a resolução. Por quê? Essa proposição, para ela ser falsa, só tem uma combinação possível. Qual que é a combinação? O antecedente AS ser verdadeiro e o consequente BA ser falso. Isso fica claro na tabela verdade, ou seja, a segunda linha da tabela demonstra o que foi dito anteriormente, ou seja, o antecedente verdadeiro e o consequente falso é a única combinação possível para uma proposição condicional ser falsa. Então já achamos o valor lógico de duas proposições simples. Sabemos que Ana é supervisora e Bruno não é agente administrativo. Bom, partindo disso, podemos escolher outra proposição. Podemos, então, partir para a proposição de número 2.
Bruno é agente administrativo ou Denise é chefe de departamento. Bom, essa proposição ela é verdadeira. Porém, como sabemos que Bruno não é agente administrativo, então Denise é chefe de departamento. Isso fica claro na próxima tabela verdade. A tabela verdade para disjunção, considerando o primeiro termo BAA ou Bruno administrativo falsa, para ser verdadeiro, tem que ter Denise como chefe de departamento, como mostrado nessa linha pintada. Já descobrimos então o valor lógico de três proposições simples. A partir daí, podemos escolher agora mais uma proposição para trabalhar. Bom, como sabemos o valor da proposição de Denise, vamos escolher a quarta proposição. Denise é chefe de departamento e Eliana é programadora. Essa é uma proposição que é falsa, ou seja, como sabemos que Denise não é chefe, como sabemos que Denise é chefe de departamento, para a sentença ser falsa, então Eliana não é programadora. Como exibido na próxima tabela verdade, essa linha pintada, ou seja, Denise é chefe de departamento, Eliana não é programadora. Como sabemos agora o valor lógico da proposição de Eliane, completamos todas as proposições a partir da primeira proposição que é apresentada no enunciado. A proposição composta Eliana é programadora ou Carlos é analista tem um valor lógico verdadeiro. Então, como sabemos que a Eliana não é programadora, Carlos é analista. Então, agora analisando a resolução, para cada proposição achamos um valor lógico. Ana é supervisora, Bruno não é agente administrativo, Carlos é analista, Denise é chefe de departamento e Ana é programadora. Das alternativas, a correta então é a D, Carlos é analista. Agora uma segunda questão de concurso que ocorreu esse ano com a banca IDESUL. Na relação a seguir são consideradas proposições apenas as seguintes. A cidade de Lima Duarte é a melhor região. Marechal Deodoro vai à prisão. Qual foi a média de viúvas aposentadas no último ano? Preste atenção no rótulo da embalagem. Bom, essa questão ela é interessante para fazer aquela revisão da primeira aula, a aula de proposição. Uma proposição deve ser uma sentença declarativa. Quais são sentenças declarativas? A proposição 1 e a proposição 2. A cidade de Lima Duarte é a melhor região e Marechal Deodoro vai à prisão. E Marechal Deodoro vai à prisão. A sentença 3 é uma sentença interrogativa e a sentença 4 é uma sentença imperativa, que dá uma ordem. Então, 3 e 4 não são proposições, 1 e 2 são proposições. Alternativa correta, letra B. Terceira questão, ela apareceu em concurso em 2019 da banca IDECAM. Considere as afirmações a seguir com relação à equipe masculina de futebol. Afirmação 1. João é goleiro ou Antônio é atacante. Afirmação 2. Se Marcos é zagueiro, então Antônio é atacante. Sabe-se que a afirmação 1 é falsa e a afirmação 2 é verdadeira. Portanto, é possível concluir corretamente que... Certo, vamos ter que, a partir dessa informação que foi dada, que a afirmação 1 é falsa e que a afirmação 2 é verdadeira, encontrar os valores lógicos das proposições simples que compõem essas duas afirmações. Bom, as duas afirmações elas são compostas por três proposições simples. João é goleiro, Antônio é atacante e Marcos é zagueiro. Para cada uma dessas proposições, são atribuídos símbolos. J, G, João goleiro, A, Antônio atacante, MZ, Marcos é zagueiro. Então, a partir disso, fazemos a nova disposição das proposições, ou seja, como exposto. João goleiro, Antônio atacante, com seus respectivos símbolos, falso. Se Marcos é zagueiro, então Antônio atacante, com os respectivos símbolos, verdadeiro. Bom, para a disjunção ser falsa, ambas as proposições que a compõem devem ser falsas, como é mostrado na tabela verdade pela linha pintada, ou seja,
JG, João é goleiro, é falsa. AA, Antônio é atacante, também é falsa. Na próxima proposição, se Marcos é zagueiro, então Antônio é atacante. Sabemos que Antônio é atacante é falsa. Então, para a condicional ser verdadeira, Marcos não pode ser zagueiro. Como está exposto na tabela verdade pela linha pintada. Certo. Encontramos agora o valor lógico das três proposições. Encontramos o valor lógico das três proposições e as três são falsas. Agora, substituindo, vamos encontrar a alternativa correta. Acompanhem. Alternativa A é Marcos é zagueiro e Antônio é atacante. Como ambas são falsas, ela é falsa. Alternativa B, se Marcos não é zagueiro, então João é goleiro. Ou seja, Marcos é zagueiro é falsa. Marcos não é zagueiro é verdadeira. Se Marcos não é zagueiro verdadeira, então João é goleiro falsa. Ao condicional falsa. João é goleiro ou Marcos é zagueiro. Como ambas são falsas, a disjunção também é falsa. João é goleiro ou Antônio não é atacante, certo? João goleiro é falsa. Antônio é atacante? Não. Antônio não é atacante? É verdadeira. Então, falsa ou verdadeira, a disjunção é verdadeira. Essa é a alternativa correta, letra D. Por via das dúvidas, vamos analisar a letra E. Ou João não é goleiro ou Marcos não é zagueiro. Por que essa alternativa é falsa? Apesar das ambas as proposições simples serem verdadeiras, porque ela é uma disjunção exclusiva. Ou significa ou um ou outro, mas não ambos, é representada pelo V sublinhado embaixo. Então, a alternativa E também é falsa. Por fim, vamos à última questão de concurso dessa aula. Ela é uma questão que foi presente em um concurso desse ano de 2020, da banca IBGP. Vamos ao enunciado. Alice estava estudando para o concurso público da Prefeitura Municipal de Itabira, Minas Gerais, e se deparou com uma questão que solicitava a montagem da tabela verdade de não P ou não Q. Para solucionar, ela montou o seguinte quadro. E foi montar esse quadro aqui seguindo o modelo de tabela verdade. Na aula passada, foi mostrado que para compor a tabela verdade, são feitas duas linhas, uma com duas verdadeiras e dois falsos e outra com alternância de verdadeiro ou falso. Apesar da questão não ter seguido essa lógica, colocando na primeira linha, na primeira coluna, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, isso não afeta a questão. Mas comumente as tabelas verdades são construídas com duas linhas verdadeiras e duas falsas para a primeira coluna e uma verdadeira e uma falsa se alternando na segunda coluna. Bom, o que a questão pede? O número de verdadeiros encontrado na coluna P ou não Q, ou seja, na quarta coluna, multiplicado pelo F encontrado na última coluna, que é a quinta coluna, é. Bom, para preencher essa tabela, vamos ter que preencher a tabela verdade. Vamos começar pela proposição não que. A proposição não que nada mais é do que o inverso, valor lógico, da proposição que. Onde a proposição aqui é verdadeira, a proposição não que é falsa. E onde a proposição que é falsa, a proposição não que é verdadeira. Como mostrado pela coluna destacada. Para preencher agora a quarta coluna, P ou não que, a tabela verdade da proposição P ou não que é essa. Quando P e Q são falsos, a disjunção é falsa. Porém, como para todos os outros casos, como uma das proposições é verdadeira, a disjunção P ou não Q também é verdadeira. Preenchemos então a quarta coluna correspondente a P ou não Q. Agora, basta negar essa quarta coluna. Ou seja, onde fica verdadeiro, vai ser falso. E onde é falso, é verdadeiro. O número de verdadeiros encontrado na coluna P ou não Q, multiplicado pelo número de falsos encontrado na última coluna é, ou seja, temos 3 verdadeiros na quarta coluna e 3 falsos na quinta coluna, que são justamente os valores que devem ser multiplicados.
3 vezes 3 é 9, então a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado mais essa aula. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e aguardem mais aulas, mais resolução de exercícios e mais conteúdo.